Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada do setor elétrico. A segunda semana de janeiro de 2026 já começou, assim, com um barulho ensurdecedor. E não é de turbinas, são os números. A gente tem em mãos projeções de investimentos que podem quebrar recordes, um crescimento de geração que não se via há anos, mas, ao mesmo tempo, temos sinais de alerta piscando em vermelho na nossa infraestrutura. É exatamente esse o ponto central da nossa conversa de hoje. A gente está diante de um grande paradoxo. De um lado, um otimismo quase eufórico com a expansão da capacidade, do outro, a realidade de gargalos que já custam milhões e, ameaçam o ritmo desse crescimento. Nossa missão aqui é conectar os pontos. O dinheiro que está chegando, a energia que está sendo gerada, a que está sendo desperdiçada e, finalmente, um novo tipo de consumidor que pode mudar completamente as regras do jogo. Perfeito. Então vamos começar pelo que está atraindo todos os olhares: o volume de capital. Os números da empresa de pesquisa energética, a IPE, para 2026 são, assim, impressionantes. Falam em aportes de 137 bilhões de reais. Para dar uma perspectiva, em 2025 esse número foi de cerca de 20 bilhões. É um salto monumental. O que explica essa avalanche de dinheiro de um ano para o outro? A explicação está na concentração de eventos. A maior parte desse valor, uns 123 bilhões de reais, não é bem um crescimento orgânico, mas sim o resultado do adiamento de grandes leilões de geração que deveriam ter acontecido em 2025, especialmente os de reserva de capacidade. Eles foram, empurrados para 2026. Some a isso mais 14 bilhões previstos para leilões de transmissão. Na prática, a gente está comprimindo quase 2 anos de investimentos pesados em um único ciclo de 12 meses. Entendi. Então é menos um boom e mais uma represa de investimentos que se rompeu. E além do dinheiro, temos a expansão física, a potência instalada. A ANEEL projeta um acréscimo de 9,1 gigawatts ao sistema. Isso é muita energia. É muita energia e o mais impressionante é que esse número ele é conservador. Esses 9,1 gigawatts se referem só à geração centralizada, ou seja, às grandes usinas. A conta não inclui a geração distribuída, a chamada GD, que são os painéis solares em telhados de casas, comércios. Ah, claro. Esse é um crescimento que acontece de forma silenciosa, pulverizada, mas que no agregado tem um impacto enorme e adiciona uma camada de complexidade ao planejamento da rede. Certo. Então o cenário é de uma oferta de energia crescendo em duas frentes ao mesmo tempo, de forma bem acelerada. Mas toda essa energia precisa ser transportada, né? Dos locais de geração, que geralmente ficam em áreas remotas, no caso das eólicas e solares, até os grandes centros consumidores. E é aqui que a história começa a ficar mais complicada, não é? Onde a euforia encontra a realidade. Exatamente. É o clássico caso de construir bairros novos maravilhosos, mas esquecer de alargar as avenidas que levam até eles. O resultado é um congestionamento monumental. No nosso setor, a transmissão virou essa avenida engarrafada. A expansão da geração renovável foi tão rápida nos últimos anos que a infraestrutura de rede simplesmente não acompanhou. E o que isso significa na prática para um investidor que quer construir uma nova usina solar no Nordeste, por exemplo? Ele pode ter o melhor sol do mundo, o melhor painel, o melhor financiamento, mas se não tiver como escoar essa energia, o projeto se torna inviável, ou, no mínimo, muito mais arriscado. O acesso à rede de transmissão deixou de ser um detalhe técnico no final do projeto e se tornou o fator competitivo número 1. Hoje, a primeira pergunta de um investidor não é mais quanto vento tem aqui, e sim, tem capacidade na subestação mais próxima. A competição por um lugar no fio é brutal. Isso me parece uma falha de planejamento fundamental. De quem é a responsabilidade de sincronizar a construção das avenidas com a dos bairros? É do governo, dos investidores, do operador do sistema? Onde que o sistema falhou para a gente chegar nesse ponto de estrangulamento? Olha, é uma falha sistêmica, com responsabilidades compartilhadas. O planejamento da transmissão é centralizado, de longo prazo, enquanto os investimentos em geração, principalmente renovável, são mais ágeis, mais descentralizados.
houve um descasamento de ritmos. O mercado se moveu mais rápido que o planejador, e isso forçou uma mudança radical na análise de risco. Antes, a análise era puramente financeira e de recurso natural. Agora, ela precisa ser geoespacial. Geoespacial, explica melhor isso. Significa que os investidores, os analistas, agora precisam usar ferramentas de inteligência de mercado que sobrepõem mapas de projetos de geração com a infraestrutura de transmissão que já existe e a que está planejada. É preciso visualizar a fila de acesso à rede do ANS não como uma lista, mas como um mapa de congestionamento, para identificar onde estão os gargalos e, mais importante, antecipar onde os próximos vão se formar. A análise deixou de ser uma planilha para se tornar um mapa dinâmico de oportunidades e riscos. Ok, então o gargalo é claro. E quando a gente tem um congestionamento, a consequência direta é que alguns carros simplesmente não conseguem sair do lugar. No setor elétrico, quando a energia não consegue sair da usina, o que acontece? Ela é desperdiçada. O nome técnico para isso é curtailment, que é basicamente uma ordem do Operador Nacional do Sistema, o ONS, para que uma usina pare ou reduza sua produção. Isso é feito para evitar uma sobrecarga na rede e garantir a segurança do sistema. O problema é que o curtailment deixou de ser um evento raro, de emergência, e se tornou um problema estrutural e crônico no Brasil. E temos números para dimensionar esse desperdício. Temos, e eles são alarmantes. Um estudo da IPowerBay mostrou que, apenas em 2025, as perdas por curtailment somaram 32,9 milhões de megawatts-hora. Isso representa um aumento de 221% em relação a 2024. É um crescimento exponencial do desperdício. 221% é um número que choca. Para quem nos ouve, 32,9 milhões de megawatts-hora é um número abstrato. O que isso representa em termos mais concretos? Olha, é energia suficiente para abastecer o estado inteiro de Santa Catarina por um ano inteiro. Um ano? Um ano. É uma quantidade gigantesca de energia limpa que foi produzida e simplesmente jogada fora porque não havia como transportá-la. Os estados mais afetados são, ironicamente, os campeões de geração renovável. Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais. A gente viu casos de usinas que perderam mais da metade da sua geração potencial em um único mês. Imagina o impacto financeiro disso. É uma perda de receita brutal. Mas eu li algo sobre uma mudança de metodologia no cálculo disso pelo ONS em 2025. O que mudou exatamente? Essa é uma parte crucial da história. Em agosto de 2025, o ONS ajustou sua metodologia. Na prática, a nova regra passou a reconhecer oficialmente mais situações como curtailment. Antes, parte desse corte era classificado sob outras rúbricas técnicas. Espere um pouco. Isso significa que o problema talvez sempre tenha sido maior do que os números mostravam e a gente estava subestimando as perdas? Ou essa mudança foi uma resposta à pressão dos geradores que se sentiam lesados e não eram compensados? Um pouco dos dois. A visão técnica é que a nova metodologia reflete com mais precisão a realidade operacional. Mas é inegável que ela veio após uma enorme pressão do mercado. E a consequência direta é importantíssima. Ao reconhecer oficialmente mais geração perdida, abriu-se caminho para que os geradores possam pleitear um ressarcimento por essa receita frustrada. A gente está falando de uma nova e massiva frente de disputas regulatórias e comerciais no setor. Uma consulta pública, a de número 210 de 2025, formalizou essa possibilidade. Então, para um gerador, isso muda tudo. Antes era só uma perda, agora é uma perda que pode talvez ser recuperada. Isso exige que eles tenham dados extremamente precisos para comprovar o prejuízo, imagino. Exatamente. Para buscar esse ressarcimento que, em análises conservadoras, pode superar os 10 milhões de reais para um único gerador, não basta dizer, eu perdi energia. É preciso provar, com dados detalhados de medição, cruzados com as ordens do operador, qual foi o volume exato da perda e em que circunstâncias ela ocorreu. A gestão e análise de dados de curtailment virou uma nova disciplina essencial para a sobrevivência financeira de muitos projetos. É impressionante pensar em toda essa energia sendo gerada e, em parte, desperdiçada por falta de infraestrutura.
Isso me faz pensar no outro lado da moeda. Falamos muito da oferta, mas e a demanda? Quem vai consumir toda essa energia nova? Porque parece que não estamos falando apenas do crescimento normal da indústria ou do consumo residencial. Tem um novo jogador na mesa. Sem dúvida. E é um jogador com um apetite voraz por energia. Estamos falando dos data centers. Um relatório recente da Moody's é categórico. O setor deve atrair cerca de 3 trilhões de dólares em investimentos globais nos próximos 5 anos. O motor disso é a explosão da inteligência artificial e da computação em nuvem, que demandam uma capacidade de processamento colossal. E o que isso significa para o setor elétrico? Qual o tamanho desse apetite? É um divisor de águas. Um único data center de grande porte, um chamado hyperscale, pode consumir a mesma quantidade de energia que uma cidade de médio porte, como Campinas, por exemplo. Uau! E eles não precisam de qualquer energia. Eles precisam de energia firme, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com altíssima confiabilidade e, cada vez mais, de fontes renováveis para cumprir suas metas de ESG. E o Brasil, com sua matriz majoritariamente limpa, está no radar desses investimentos trilionários. Com certeza. A América Latina, e o Brasil em particular, são vistos como mercados estratégicos. Nossa matriz renovável é um cartão de visitas fantástico para essas gigantes de tecnologia. O problema é que, ao aterrissarem aqui, elas se deparam com o exato paradoxo que a gente está discutindo. Muita energia limpa disponível, mas com uma infraestrutura de transmissão que impõe riscos e uma complexidade regulatória que pode ser assustadora para o investidor estrangeiro. Então, a decisão de uma Big Tech de onde instalar seu próximo data center de bilhões de dólares passa diretamente por uma análise detalhada da nossa rede elétrica. Eles precisam fazer o mesmo mapa de riscos que os geradores. Precisam, e de forma ainda mais crítica. A disponibilidade de energia confiável subiu para o topo da lista de critérios para a localização de um data center, às vezes superando fatores como incentivos fiscais. Eles usam o mesmo tipo de inteligência geoespacial para cruzar a localização de terrenos potenciais com a proximidade de subestações robustas, a capacidade das linhas de transmissão e até a existência de projetos de geração renovável próximos, com os quais eles possam fechar contratos de compra de energia dedicados, os PPAs. A análise da rede elétrica deixou de ser uma tarefa da equipe de infraestrutura e passou a ser uma discussão de alto nível na diretoria. Então, se a gente amarrar todas essas pontas, temos um volume de investimento recorde entrando, uma expansão massiva da geração renovável, uma rede de transmissão sobrecarregada que causa perdas milionárias e agora um novo consumidor gigante que demanda energia limpa e confiável, mas que é extremamente sensível a esses gargalos. A imagem que se forma é de uma verdadeira corrida. É a melhor definição. Uma corrida entre a capacidade de gerar e a capacidade de entregar essa energia. O ano de 2026 será o palco principal dessa disputa. O sucesso desse ciclo de investimentos vai depender inteiramente da nossa capacidade de resolver os nós da transmissão. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, talvez uma provocação para quem nos ouve e acompanha o setor. Exato. O modelo tradicional de planejamento do setor elétrico sempre seguiu uma lógica clara. A demanda cresce e então a gente constrói a geração e a transmissão para atendê-la. A oferta sempre correu atrás da demanda. Mas a chegada desses mega consumidores como os data centers, que são tão grandes e tão sensíveis à disponibilidade de energia, nos faz levantar uma questão fundamental. Que seria? Será que a gente está prestes a ver uma inversão completa dessa lógica? Em vez de a oferta seguir a demanda, passaremos a ver grandes centros de demanda se instalando onde já existe uma infraestrutura robusta de energia. Ou, mais radical ainda, veremos esses grandes consumidores ditando onde e como a nova infraestrutura de geração e transmissão deve ser construída, criando polos energéticos totalmente novos, planejados do zero em função de um único consumidor final. Uau! Isso mudaria completamente a forma como planejamos o futuro energético do país. Deixaríamos de levar energia para as cidades para, talvez, levar as cidades digitais para onde está a energia.
É uma pergunta que, sem dúvida, vai guiar as grandes estratégias do setor nos próximos anos. Para não perder nenhum desdobramento dessa história e acompanhar de perto as análises do setor, cadastre-se agora em www.epowerbay.com e siga a EpowerBay nas redes sociais e nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Music e YouTube. Obrigada pela companhia e até a nossa próxima análise.